Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um podcast que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Eu falo que a comunicação é a ponta do iceberg de tudo que foi acumulado. Então, a pessoa está sem dormir, ela está sem respirar conscientemente, ela está sem fazer pílulas, ela está sem praticar, está sem nada, ela vai para uma conversa difícil, ela começa a xingar, gritar e briga. Vai prever de fato, agressão física. É essa a consequência. A consequência ou nega tudo. Ou nega tudo, ou se esconde, fica ali fingindo que nada aconteceu. Não. O Diogo é muito ruim, não. Todo mundo é o problema, né? Isso. O mundo é o problema em torno da pessoa. Gente, como tem isso, né? A gente culpa muitos outros. Eu acho que a não consciência na comunicação, ela faz muito isso aqui. Ó, quer ver algo que é comum nos episódios? Acaba o episódio, a gente na semana seguinte, normalmente a gente posta, a gente solta e vai ao ar. E aí sempre vem algumas pessoas sugerindo temas. E as sugestões de temas são sempre assim, ó. Sempre não, tô generalizando, não é bom generalizar, mas tem muitas sugestões de temas que são assim. Diogo, podia gravar um episódio sobre como conversar com uma pessoa que faz isso, isso e isso. Como conversar com uma pessoa que é assim. O podcast objetivo é perguntar como você tá, como tá a sua comunicação, não como a pessoa tá lidando com a sua comunicação. Por que a pessoa tá reagindo assim a você? É o problema dela que ela vai lidar, mas por que você está sentindo isso em relação a isso? Por que você está querendo, se incomodando tanto com essa comunicação dela? A comunicação está começando em você. E tem um exercício que eu entendo fenomenal, que a respiração e a pausa permitem, que é a autoescuta. Tem como se escutar com a música ligada na caixinha, na casa, com a televisão ligada, com o tablet do filho tocando alguma coisa, com a louça sendo lavada. Tem como se escutar nesse momento? Tem. Eita. Tem. Eu medito na academia. Eu medito na academia. Quem me segue sabe, eu medito na academia. Eu treino que o mundo está acontecendo ao meu redor. É bom o silêncio? É maravilhoso. Só que às vezes o silêncio não é possível, Diogo. Então, quando você colocou a sua casa, né? Tem como estar com a louça, são coisas que você tem um certo controle. Você pode desligar a música. Agora, lá no Canarinho, eu tenho como calar o choro de uma criança, mas eu tenho que continuar a conversa com o pai do aluno. Tem como eu me escutar? Tem. Como? Treinando, meditando. Quando eu treino, que o mundo vai girar ao meu redor e que ainda assim eu posso ter um olhar interno, eu fico boa nisso. E eu tenho mais habilidade para isso. Claro que para quem está começando esse treinamento, quanto menos ruído, melhor, porque tudo que a gente está começando... E quando eu trouxe a referência é porque eu coloco, né? Eu coloco a música para tocar, eu escolho tocar a televisão rodando, eu escolho lavar a louça porque eu não quero me escutar. Entendi. Você dificulta o processo. Eu dificulto o processo ali exatamente para fugir de ser... Entendi. Não consegui parar para um segundo hoje para poder pensar nisso que você falou. Como assim você não conseguiu parar um segundo para pensar nisso que eu falei? Eu acabei de me lembrar de uma situação... Que tanto de ruído é esse que tá tendo na sua vida? Nossa, você me falou, me veio, eu não lembro nem com quem que foi. Eu fui ter uma conversa, não lembro se era DR, o que era, e eu lembro que a pessoa falou, vamos ligar a televisão. E aí eu falei, isso é uma fuga, né? Um gatilho de fuga, assim. Vai ser difícil lidar com o que é. Então, de novo eu volto, é difícil o presente, é difícil estar ali. E aí o presente, tendo silêncio ou tendo barulho, é o que é. Como você treina, como você falou, como você treina a sua comunicação, dado que é o que é. Tudo bem, se eu tenho controle de desligar e se eu posso, melhor. Eu facilito e a gente vai usando essas fugazinhas. Então é legal a gente ter essa consciência e ao mesmo tempo eu treino a minha plena atenção e a minha auto-observação, porque a meditação nada mais é do que a auto-observação. Eu tô parada me observando, eu começo a observar que eu coço pra caramba, eu começo a observar que eu tenho sono, eu começo a observar um monte de coisa, e cada pessoa tem o seu padrão na meditação. Então nessa auto-observação eu começo a criar estratégias para lidar comigo. Só que eu só sei criar estratégia para lidar comigo se eu me observo, se eu me estudo, se eu me autoanaliso, né, ali. Então para mim a meditação é um potencializador de tudo que você for fazer. Porque ela vai te fazer criar estratégia para tudo, porque você vai estar mais consciente de tudo que você faz. E aí esse cara que estava fazendo a mentoria comigo, ele falou, minhas conversas com a minha esposa melhoraram, minha relação com meu filho melhorou, e a minha relação no meu trabalho melhorou, e a forma como eu reajo no trânsito, porque ele perdia a paciência no trânsito, melhorou, porque é muito doido, eu perco a paciência com um cara, com uma pessoa que eu nem sei quem que é, no outro carro,
que eu nem sei que problema tá passando, porque me fechou, que te fechou, ela nem sabe quem você que tá no carro. Ela fechou um carro. E eu levo pro pessoal. Tarará. Então é essa coisa, esse looping mental, que é muito doido e que engole a gente. E que aí quando vem o looping da produtividade eu entro, quando vem o looping da magreza para as mulheres eu entro. Por quê? Porque eu estou acostumada a entrar em loopings, porque eu não estou acostumada a parar, fazer a visão de drone e falar, peraí, isso faz sentido para mim? O que está acontecendo agora? Como eu posso dar o meu melhor? A meditação é isso. Legal você falar da autoescuta junto com a autoobservação, assim, porque quando eu vou me comunicar, eu preciso me observar para saber o que eu quero trazer, o que eu quero levar para alguém. Porque o que mais acontece, ou acontece muito, falei o que eu não queria falar, deixei de falar o que eu queria falar. Só que como as pessoas não observam e eventualmente não passam mais que a identificar e eventualmente depois agir em relação a esse tipo, o que já foi, então ela observa, ela identifica e depois ela vai adotar estratégia de ação para poder mudar eventualmente a comunicação. Ela vai voltar e fazer tudo igual de novo. Ela faz tudo igual de novo, porque ela sequer sabe por que aquilo aconteceu da maneira como aconteceu. Ela só se lamenta depois. Ainda vem a culpa. Vem a culpa. Arrependimento. Aí vem a e as consequências, né? Putz, fui demitido. Lide com isso agora. Teve um curso de liderança que eu fiz com o Roberto Crema. Ele é maravilhoso, reitor da Unipaz. E foi muito curioso porque todos os palestrantes de Monja Coen, Roberto Crema, Cacau Erá, todos eles falaram que o maior exercício da liderança foi começar a meditação, práticas, respiração e etc. E ontem uma amiga me chamou para conversar e trouxe alguns desafios profissionais e tal. Ela falou assim, Diogo, que curso você me recomenda de liderança? E aqui não veio nenhuma crítica a curso de liderança, foi só uma questão de eu conhecê-la bastante. Eu falei, faz um exercício? Você está fazendo terapia, não tá? Eu tô. Eu falei, se escuta. Começa o exercício de liderança para você começar a lidar com pessoas, gerir pessoas, é você conseguir lidar com você. Se você não conseguir lidar com você, com o que você sente, por que você sente, etc., você querer lidar com o outro, mas que arrogância, que prepotência ou até que impotência é essa de você achar que com os outros você vai conseguir resolver o problema. Cara, começa por você. Ela fala, cara, jogo é mesmo, né? Primeiro passo você já fez, que foi você identificar que você está apegada a uma situação por um medo do que pode acontecer. Sim. Para mim, a maior potência de um líder é uma palavra, para mim, consciência. O líder que tem consciência de quem ele é, de quem ele faz, de como ele age, quais são os padrões dele, qual é o padrão daquele funcionário, qual o melhor, isso tudo requer, a consciência ela só vem a partir de um treinamento. E a consciência nada mais é do que a presença. É a presença. Então, a meditação treina justamente essa consciência, porque a ansiedade, que é um dos maiores inimigos que a gente tem quando a gente não sabe lidar, para a comunicação, para a liderança ou para tudo que for, compulsões, vícios, tudo, a ansiedade nada mais é do que eu sigo num piloto automático por não ter consciência do que está acontecendo. Porque tem os pensamentos, tem esse emaranhado mental. Que eu acelero para chegar no resultado, aí eu rumino no passado, eu rumino no futuro, aí é um emaranhado, né? Nossa mente faz umas loucuras que assim, tem hora que a gente fala, meu Deus, ainda bem que ninguém tá aqui dentro. Já dizia Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Então é esse emaranhado muito maluco, assim. Quando eu entendo que eu não sou esse emaranhado, que eu sou a consciência que enxerga esse emaranhado, cara, aí eu desato os nós que eu quero desatar. Mas enquanto eu sou o emaranhado, eu sou o emaranhado. E daí eu falo, eu como, eu faço, e daí, de novo, é tudo por acidente. Então, acho que a consciência para um líder, e na verdade, todo mundo é líder, né? Porque a gente é líder da nossa vida, cara. Mas eu não sou líder, tá? É sim, líder das suas escolhas, você é líder lá da sua casa. Se você tem um filho, você é um líder, né? Como é que tá a sua liderança em relação a você mesmo, que é a primeira que a gente tem. Então, você tá conseguindo liderar as suas próprias decisões ou tem alguém decidindo por você? Ou eventualmente você está decidindo por todo mundo e não está deixando as pessoas decidir. Tudo isso é como é que é a comunicação. Você trouxe a questão da dor e a questão do sono. E eu vou linkar as duas informações. Eu comecei a meditar, deve ter uns 2016, por aí. E era muito curioso. Todas as vezes que eu ia meditar, eu dormia. E você sabe mais ou menos desse processo, que era um processo que eu estava trabalhando 14 horas por dia. E eu ia meditar e dormia, E eu sei que muitas pessoas que estão em casa estão escutando isso e acontece o mesmo. Eu não consigo meditar, Diogo, não consigo meditar, Carol, porque eu durmo. E eu lembro desse momento, que era um momento que assim, que meu corpo estava pedindo um descanso absurdo. E aí o que eu
pensei inicialmente, por ausência de orientação? Vou parar de meditar porque não funciona, porque eu tô dormindo. Só que a meditação funcionou. Ela me deu uma excelente informação, que era durma. Durma. Ela teve esse propósito. Só que aí acontece, como eu tô entrando na meditação, como algumas pessoas entram sem saber o porquê que está acontecendo, sem orientação, sem acompanhamento, etc. Ela entra, dormi, não funcionou. Parei. Só que na época eu já comecei, aí depois eu fiz curso contigo e peguei orientação e aí a gente foi. Só que muitas pessoas param de fazer por causa da consequência que a meditação gera, eventualmente. Sim. Ou do aqui e agora que gera. Sim. Só que talvez seja aquele aqui e agora que tenha já a informação da meditação. É isso mesmo? É o sono que dá? Eita, minha barriga tá doendo. Total. Não tinha nem percebido. Ou é um dos relatos mais comuns. O sono, como você colocou, muitas vezes pelo cansaço mesmo, outras vezes por fuga. O sono é um dos... Tem 5 desafios, assim, universais da meditação. Na verdade, tem muitos, mas tem alguns que a gente traz que são mais comuns e o sono é um deles e ele tem 2 possibilidades. Fuga, tá difícil lidar com o que tá aqui, aí é um jeito ótimo, inconsciência. A gente tá querendo a consciência. Por isso que eu falo, nunca meditem na cama. A cama é onde você dorme e a gente funciona por gatilho. Você vai pra cozinha pra comer, você vai pro banheiro pra tomar banho, fazer necessidades, você vai pra cama para dormir. Se você quer treinar a consciência e o sono é exatamente a alteração de consciência, a gente não medita na cama. A gente medita em um lugar onde eu vou treinar a consciência. E aí, perdi o gancho. Onde que estávamos? Exatamente nessa ideia do sono como uma... Como uma fuga ou como eventualmente uma informação que já teve a meditação. Lembrei. E aí eu ia falar que é muito comum esse relato do sono, ou por fuga ou por cansaço, ok? E a dor. E as pessoas falam, nossa, eu tô começando a meditar, tá me dando uma dor nas costas. E aí eu sempre pergunto, é a meditação que tá trazendo a dor já tava aí há séculos, você nem tinha tempo para olhar. Mesma coisa com ansiedade. E isso rolou comigo. Eu lembro de eu levar esse relato para o meu mestre, que é de Belo Horizonte, que me ensinou muito do que eu sei de meditação. E eu falei para ele, Bernardo, eu tô ficando mais ansiosa. Aí ele falou, não, meu amor, você tá percebendo a sua ansiedade, que sempre esteve aí. E quanto mais você meditar, mais você vai perceber a sua ansiedade. Você está trazendo a consciência para a sua ansiedade. Então, quando a gente medita, a gente acende luzes de quartinhos que estão dentro da gente, de necessidade de sono, de dor, de comunicação violenta. Gente, é quase que padrão. Todo mundo que fica na meditação, fazendo diariamente, começa a ter uma comunicação menos violenta. Porque você percebe sua reatividade, você percebe essas agressões com você mesmo e com os outros. Então, essa consciência desses quartinhos que estão dentro da gente, de dor, de sono, de luta, de um monte de coisa. A comunicação, você está falando da comunicação agressiva ou violenta, eu costumo dizer que essas pausas e respirações, elas trazem a possibilidade de comunicação assertiva, porque a assertividade, no final das contas, é a possibilidade de você conseguir lidar com o que você sente, o que você quer, suas necessidades, também olhando para do outro. Claro, sim. Ou seja, 2 pessoas... Gerenciar isso tudo. Isso. Só que se você não estiver no aqui e no agora, é muito impossível fazer isso. Então, quando você fala as pessoas diminuem a agressividade, elas também aumentam a capacidade de se posicionar, Perfeito. De ser assertiva, Perfeito. de conseguir falar, eita, eu não quero isso não. Eu quis isso durante 10 anos. Como eu não estou mais no piloto automático que eu estive durante 10 anos, agora eu quero comunicar diferente. Total. Agora eu quero dizer que eu não quero ir no cinema na quarta-feira. Para outras pessoas e para si mesmo. Isso. Eu tô com desejo de comer essa barra inteira de chocolate, mas eu sei que isso é um desejo e eu sei que isso não vai fazer bem, então eu tenho escolha. Eu brinco assim que a meditação te dá um gap de milésimos entre o que você sente e o que você faz. E isso faz toda a diferença. Porque não é só na comunicação, é o que eu compro, é o que eu como, é o que eu respondo, que aí é a comunicação, é tudo. É tudo. E aí se eu consigo escolher, ou seja, ter as rédeas, tudo muda, porque de fato eu estou no controle. A gente não está no controle, a gente está literalmente movido por impulsos. As pessoas estão o tempo inteiro... E para elas terem um mínimo de controle, elas têm que tomar um remédio. Então, assim, é um fake controle, que tudo bem, de novo, quando tem uma questão de diagnóstico, mas muitas pessoas estão se automedicando. Tá muito comum, minhas amigas quase todas estão tomando medicamento para cortar o apetite. Vai tomar para o resto da vida. Não tá aqui, tá aqui. Sim. Tá aqui. É por isso que muita gente que faz, por exemplo, cirurgia bariátrica sem uma orientação acaba tendo problema, porque não resolveu a fonte. Então infelizmente, a nossa medicina, que é maravilhosa e traz inúmeras possibilidades, tende a não olhar para a raiz. A gente olha para... Você falou isso no comecinho, as pessoas estão tomando um remedinho porque tá ali indo só no omeprazol. Sim, eu entendi que você não está querendo lidar com a dor do seu estômago. E o que você está fazendo para entender de onde vem essa dor?
Então, e de novo, é a consciência. Então, a meditação vai te fazer entender a origem das coisas. Por que meus relacionamentos não estão dando certo no trabalho, seja pessoalmente... E aí, meditando, você não vai ficar culpando as pessoas. Você não vai ficar no superficial. Você vai entender onde está. Você vai entender de onde vem. Acho que isso é uma das coisas mais maneiras da meditação. Ela te mostra de onde vem. Por isso é doloroso. Não é um processo gostosinho. Porque olhar para as sombras exige coragem, né? Essas horas que a gente aprofunda muito, e a comunicação muitas vezes ela pode ser uma ideia mais superficial, de performance, etc. Aprofundou muito? Não, a ideia é essa. Aqui o podcast tem essa intenção. Nessa hora que a gente aprofunda muito, algumas pessoas fogem. Só que eu falo assim, o processo de comunicação é um processo profundo. Ah, Diogo, eu não quero. Tudo bem você não querer. Mas também não reclama. Só que assim, tem consequências, entendeu? São escolhas, ônus e bônus, de tudo na vida. Toda escolha tem uma renúncia. Mas e de novo, tudo bem mais ou menos, né? Porque a galerinha sofre ao redor. Se você é líder, tá todo mundo ali refém. Sabe que o negócio que acontece muito? Diogo, precisamos de um curso aqui na empresa porque o pessoal tá muito ruim de serviço. Aí eu falo assim, e você é o quê? Não, eu sou o presidente, eu sou o diretor, eu sou o gerente. Eu falo, tá, então vamos começar a fazer uma mentoria com você? Sobre a sua comunicação? Ah, não, eu tô tranquilo, assim. Entendi. Diogo, eu faço isso com os pais. Tipo assim, tá, você quer que eu faça o quê então? Você quer que eu melhore o pessoal todo? Aí eu falei pra ele, então, eu tenho falado isso. Porque muitas vezes eu posso fazer um serviço de comunicação giratória superficial. Técnicazinha, habilidade, onde botar a mão, pra onde olhar, o que fazer. Funciona? Funciona. Eu não acredito que seja o melhor caminho. Agora, se a pessoa quer me contratar para isso, tudo bem. Tem horas que eu não aceito, tá? Tem horas que eu recuso, você sabe disso, tem gente que eu recuso. Mas se eu mudo o teu time, ou se eu provoco, não vou nem dizer mudo, eu provoco o seu time e você não é provocado, vamos lá, tem algumas possibilidades. A pessoa sair, porque ela já percebe que não faz sentido para ela te tira, porque ela vai performar bem, vai ter adesão do time e eventualmente você não vai dar conta de performar. Então, assim, algo vai acontecer sem você. Sim. A comunicação do seu time vai mudar sem você. Sim. Não tem como. Eu passo por isso também lá. Os pais falam, meu filho tá muito difícil. Como é que eu posso fazer? Uma mãe de aluno me perguntou, como é que eu posso fazer para minha filha aprender a meditar? Ela fez essa pergunta. E aí eu falei, você medita? Não, mas eu tô querendo ajudar ela. Eu falei, mas ninguém ensina o que não sabe. Não existe ensinar o que não sabe. Você precisa meditar antes, para você entender como é para você instruir a sua filha. E tudo bem você colocá-la num curso de meditação para crianças, mas se ela está te vendo operar no piloto automático todos os dias, o que é o contrário da consciência, da presença, da respiração, da pausa e da calma em alguns momentos, e até da raiva, mas lidar com consciência, a sua filha vai ser... O que a professora ensina lá, você pagou para a professora ensinar e em casa ela desaprende. Ela aprende na coisa e desaprende. Então, assim, infelizmente, as mudanças começam pela gente. Não tem jeito, não tem jeito. Aquela expressão, né? Conta até 10. Pô, por que a gente tem que contar até 10 só quando o negócio já estourou o problema? Exatamente. Conta até 10. Eu sempre falo, conta até 10 sempre. Toda vez antes de você tomar uma decisão, falar com alguém, então conta até 10. Pra você saber que aquilo ali é ciúme, não é desvalorização da pessoa. Saber que aquilo ali é raiva, não é tristeza. Saber que aquilo ali é tristeza, não é raiva. Saber que aquilo ali é sensação de abandono e não... Sim. Senão a gente vira uma... cai na real, chega aqui. E você sabe que o mindful... Porque mindfulness é um adjetivo que vem do inglês que não tem nada a ver com meditação. Eu posso falar, I'm mindful about... Eu tô mindful da cadeira, eu tô consciente que tem uma cadeira aqui, beleza. Mas o mindful, foi uma tradução que veio do Pali, que é uma língua que veio do sânscrito, depois do sânscrito, então é tipo um desenrolar ali do sânscrito, ou seja, lá, região da Índia, norte da Índia, região oriental. E nessa linguagem Pali tinha uma expressãozinha que, sendo traduzida, ela literalmente seria tipo lembre-se. E aí é o mindful. É essa tradução que é sati. Sati significa esse lembre-se. Mas não é lembre-se de lembra que você tem um celular, não. Sabe quando você está, por exemplo, num velório, você dá uma risada sem querer, porque, sei lá, e alguém fala, se lembra aí. Não é que lembrar, toma consciência. É tipo se toca. Chega aqui. Toma consciência. Traz a consciência. Onde você está. Então, o mindful é isso. Isso que você está trazendo é o que quando, se você estiver praticando mindfulness todo dia, você vai estar praticando isso aí. Ei, o que você está fazendo? Você está falando com quem? Que tipo de emoção você está projetando no outro? O que você quer? Onde você quer chegar? Se lembra? Ei, chega aqui.
toda vez que eu sento para treinar meditação, eu tô treinando isso. Não tem como eu ir fazer uma palestra, eu ir fazer uma prova, eu estar conversando com alguém e a minha habilidade não vir, porque ela está reforçada, porque eu estou treinando ela todo dia. Sim. Então, isso que você trouxe é exatamente o que a meditação treina e potencializa. E é muito doido, porque as pessoas na mentoria começam a falar, engraçado, né? Eu reagi de um jeito que eu nunca reagiria. Você está treinando habilidades que você nunca treinou. E aí a magiquinha começa a acontecer, que não tem... Você está sentando bumbum ali todo dia, mas coisas começam a acontecer. O bom é nessa hora que a pessoa fala, do nada, Carol. Aí foi do nada que a pessoa resolveu ser agressiva comigo. Eu falei, entendi, do nada. Você tava parada e a pessoa foi agressiva com você. Assim, o que você fez, o que você lidou, o que você respondeu, nada etc. Do nada, gente. Nada do nada. Nada do nada. E na comunicação, assim, existem trocas. Se você... Acho que eu já falei isso, acho que nos 6 episódios. Se você planta banana, você não vai colher manga. Não. E aí na meditação eu trago uma frase parecida com essa, que são 2 frases que eu gosto muito. Uma é entre a semente e a flor ao tempo. E a outra é o dia que você planta, não é o dia que você colhe. Definitivamente. Então assim, a gente começa a fazer a coisa e hoje em dia a gente está muito imediatista. A gente quer para ontem. E aí não é assim, né? Você vai na academia um dia, você não sai de lá fitness. Você precisa ir na academia e linkar isso com várias outras coisas. E assim também é com a oratória e assim também é com a meditação. Então você começa a meditar, a pessoa fala, pô, meditei 5 dias lá. Não é. É 25, 30, 40, e aí você vai começar a ver resultado na fala, nas escolhas. Aí vem a alimentação, a sua alimentação influencia na sua comunicação. A gente sabe, açúcar, alimentos processados, eles mexem com todo o funcionamento do nosso corpo. E aí o corpo dá bugzinho ao que sai, né? O que sai que é a comunicação. Então é tudo. E aí a partir de mais consciência, você faz escolhas mais conscientes. E por isso que é muito comum as pessoas sacanearem, começa a meditar, daqui a pouco tá comendo natural. E engraçado como esses termos são usados no pejorativo hoje em dia, né? Não, que a pessoa ela é muito paz e amor. Mas é bom o quê? É ódio e rancor que é bom? Como assim? Não chama ela pra almoçar, ela é muito natureba. Mas é bom o quê? É o processado? A pessoa que é paz e amor, a pessoa que é natureba, a pessoa que não bebe álcool, é tido como uma pessoa que tá fora da curva. Tá mesmo, mas é o que deveria ser, né? A linha, assim. Então eu acho que eu trago sempre isso, se você tiver coragem de começar a meditar, de começar a aceitar o que é e o que o agora tem, com tudo que ele tem, e a lidar com isso de uma forma menos reativa, você vai colher em todas as áreas da sua vida. E tomar atitudes em relação ao agora, e não a projeção futura e não ao apego passado, é tomar atitudes em relação ao que é. Exatamente. E aí começar a montar estratégia. É porque dentro até muitas vezes eu monto algumas estratégias de comunicação em relação a times, etc. Só que o primeiro passo eu sempre começo identificando com a pessoa o que é. Qual que é a sua comunicação? Nossa, eu nunca parei de pensar nisso. Falei, tá, então vamos lá, vamos identificar. Como é que você observa a comunicação do seu time? Nossa, eu nunca parei de pensar nisso. Porque sem eu saber o que é hoje, ainda que seja da sua visão, da sua percepção, eu não consigo tomar uma atitude futura. Como é que a gente vai montar uma estratégia de para onde vai sem saber onde é que está? É praticamente impossível. E um dos principais elementos da comunicação é saber com quem você vai falar, seu público-alvo. Nessas horas, eu estou discutindo e complementando e trocando contigo muito que sem a pausa e sem a respiração, sem as práticas, eu falo inglês com quem fala francês, eu grito com quem não tem capacidade de me escutar, eu falo baixo com quem tem dificuldade de me escutar, eu começo a falar algo que a pessoa não vai conseguir receber. A gente já teve algumas conversas dessas, inclusive assim, colegas, as pessoas que estão com a gente falam assim, caraca, que comunicação é essa? E aí nessa hora a gente conversou, eu lembro disso, a gente conversou e falou assim, e aí? A gente se olhou e falou, será que quer? Não sei se quer, acho que não. Então deixa. Porque ia adiantar a gente ter essa prosa aqui com essa pessoa? Não adianta nada. A pessoa não quer, né? A pessoa não quer. É muito necessário, na minha visão, a gente conseguir aceitar o aqui e o agora para depois conseguir agir. Sim. Quando a gente não consegue entender ou sentir, se conectar com o aqui e o agora, a gente começa a agir. Aí depois fala, nossa, que decisão precipitada que eu tomei.
Não, Nossa, que fala errada que eu tive. Total. Nossa, e tá tudo bem fazer, tá? A gente não tá aqui também dizendo que a gente não faz, dizendo que a gente não tem dificuldades. Inclusive, a gente tava conversando sobre isso antes, né? Os nossos desafios em relação das nossas crenças. Que às vezes a gente troca pra poder, tipo assim, cara, Carol, me ajuda aqui porque esse lado aqui pra mim é difícil. O Diogo, me ajuda aqui porque esse lado aqui é um pouco difícil. Agora, o grande lance, que é o que eu falei até que eu não sei exatamente pra onde eu tô indo, mas eu tô indo, é assim, eu tô fazendo isso, tipo assim, olhando e falando, cara, de fato eu não sei. Tô sabendo. Tem uma consciência. Eu não vou chegar no futuro me comunicando com o passado. Eu vou chegar no futuro me comunicando com o presente, com o que eu fiz de fato. Sim. Pegando esse gancho com o que de fato acontece, quais são práticas básicas, e eu não vou entrar numa prática necessariamente de meditação, mas assim, eu sei de algumas práticas, tipo escovar o dente, lavar a louça, algumas informações que você traz que eu acredito que podem ser o mais facilzinho de palpável. Uma que eu gosto muito, que é, cara, tu já parou pra sentir a temperatura da água que tá descendo do chuveiro? Ou ela tá te congelando, algumas pessoas, mas assim, a maioria ela tá queimando a tua pele. Você não tá nem sentindo mais Na isso. busca de conforto, a gente vai pro calorzinho da água, esquenta demais, a cabeça tá roletando a mil nas coisas do trabalho e eu nem percebo. A força que eu ponho na escova de dente, eu nem percebo. Tanta gente que tem problema na gengiva por causa da força da escova de dente. Caraca, a reunião, a pessoa tá ali assim, fora que ela tá ligando a máquina de café, calçando o sapato, fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Tá treinando a mente a fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. E acha que vai ser mais rápido fazer isso. Porque é produtivo. Aí depois volta 30 vezes pra trancar o carro. Tranquei ou não tranquei? Volta, esse é o tempo, que a gente tem de mais valoroso hoje em dia. Então essas nossas pequenas lapsos de memória, as perdas que a gente tem de celular, de esquecer as coisas e tudo, é porque eu não tô. Se eu não tô, eu vou ter lapsos mesmo, porque eu tava, mas não tava. Então eu acho que dentro do Mindfulness tem duas formas de você praticar. A gente chama de práticas formais e informais. A prática formal é aquilo que a gente chama de meditação. Sentou ali, tem timer, tempo para começar e tempo para acabar. Se não tem tempo, você fica, já acabou? Tá acabando? Aí fica ali preocupado com isso. Isso é uma prática formal. De novo, sempre guiada no começo, porque você ainda não sabe se guiar. Depois que você aprender a se guiar, você guia-se, né? Mas no começo alguém vai te instruir. E as práticas informais são essas que você trouxe, que são um pouco mais palpáveis. Pelos estudos, elas não trazem um impacto de como a meditação traz, que as áreas do seu cérebro de fato são impactadas e o seu córtex pré-frontal ele é aumentado. E aí você tem mais capacidade de planejamento, discernimento, paciência, empatia e blá blá. As práticas informais... O Antônio até citou isso, tem um estudo que fala relaciona a meditação, pausa, respiração, enfim, o nome que quiser dar, a empatia, né? A conseguir ter mais empatia com as pessoas e também a conseguir ampliar a área da escuta, não ampliar a área da fala, ampliar a área da escuta, para depois conseguir discernir. Porque são áreas humanas que são potencializadas e a empatia é uma habilidade humana. Um cachorro, ele pode ser puro amor ali, mas ele não consegue se colocar no seu lugar, ele não é empático, né? É diferente. Então, são áreas humanas que são potencializadas, a meditação faz isso. As práticas informais ajudam, mas elas não trazem com um nível de profundidade. E aí, quais são as práticas informais de Mindfulness? Tudo e toda e qualquer atividade que você treinar fazendo só aquela atividade, e aí a gente vai pro o que é, né, pro presente, trazendo a consciência para tudo que está presente. Escovar o dente, como você falou. A gente escova o dente fazendo 30 mil coisas. Cara, experimenta só escovar o dente. Sou eu. Minha namorada fala, cara, você não consegue escovar o dente dentro do banheiro quieto, não? Eu escovo o dente andando na Mas casa. aí você fez o curso, aí você tá queimando o meu, entendeu? O meu negócio aqui. Nem tudo eu consigo fazer, Carol. Nem tudo. Algumas então eu consigo, brinco. outras O não. que eu vou fazendo no curso? A cada semana eu vou trazendo uma tarefa informal de Mindfulness. E isso é muito engraçado, gente, porque a gente começa a descobrir como é que a gente senta, como é que a gente escova o dente, como é que a gente toma banho, como é que a gente dirige. São coisas que a gente faz há muito tempo e já estão totalmente no piloto automático. E a gente nem sabe mais como é que a gente faz essas coisas. Então, se eu estou treinando trazer a consciência e fazer só aquilo, eu estou reforçando essa habilidade da minha mente. E se eu todo dia escovo o dente, sentindo o cheiro, tanana, e trazendo a consciência para tudo que está presente, quando eu estiver lá na minha comunicação, eu tô com aquela habilidade um pouquinho mais reforçada. Então eu tô falando e consciente de tudo que tá acontecendo, até de um cheiro, até de um ruído que a pessoa faz. Se eu tô muito no automático, eu não escuto. E esse ruído pode me sinalizar que a pessoa não gostou do que eu falei e vai mudar toda a minha trajetória. Percebe a consciência do minucioso. Só que não tem como eu ir pro minucioso se eu tô malhando e ouvindo um podcast. Não vai ter minucioso. E respondendo no WhatsApp. Você tá dividido. Se eu tô fragmentado, eu não tô no piquititico.
E é no piquititico que tá a diferença da vida. Porque é nas pequenas decisões que a gente vai trazendo grandes mudanças. Então, para ter mais assertividade nas pequenas decisões, eu preciso estar muito cirúrgico na minha atenção. Para estar cirúrgico na atenção, eu preciso treinar a minha atenção. Então, se você está dirigindo e só dirigindo, você está treinando isso. Você vai ter a sua capacidade de atenção potencializada. Você está escovando o dente, malhando, só malhando. Porque isso que você trouxe, eu só vou para o hospital quando eu estou com úlcera, porque eu nem percebo a dor. Eu estou completamente desconectado do meu corpo. Hoje em dia a galera só vive na mente, a galera já acorda daqui para cima. Ninguém está conectado com o que o joelho está sentindo, porque eu não estou habituado a sentir o meu corpo. Que é coisa melhor do que eu estar correndo e sentindo o meu corpo? Mas não, eu boto uma música frenética e eu estou na música, não estou no corpo. Daqui a pouco eu não percebi que eu machuquei o joelho. Claro, você não estava no joelho. Você estava no house lá do fulano. Estava no pagode lá do João Gomes. Maneiro? Maneiro. Mas aí seu corpo vai provavelmente gritar e você não vai ouvir. Entende? Então só quando ele literalmente buga é que a gente vai parar no hospital. Então a meditação não só treina a consciência, mas ela faz uma conexão com o corpo. E as emoções chegam aonde? No corpo. A raiva chega no corpo. Ela vem piquititica lá no estômago. Mas se eu estou desconectada do meu estômago, porque eu só estou na mente, eu não vou sentir a raiva. Então a inteligência emocional, extremamente necessária para a vida, é muito treinada quando eu estou meditando. Porque eu estou conectada com o meu corpo. Eu estou ligada em todo sinal que ele me dá. E aí eu estou atenta a isso. Eu estou aprendendo a ler o meu corpo. Eu estou lendo o meu corpo. Quando eu estou conversando com o Diogo, ele fala uma palavra que me aciona um gatilho e me gera uma raiva, eu tô... Me liguei. Raiva. Diogo, eu vou encerrar essa conversa, mas a gente continua. Evitei um monte de coisa. E aí, por que a meditação de manhã, por exemplo, eu particularmente gosto? Não tem a hora melhor para meditar. Por que eu gosto? Na hora que eu tô meditando de manhã, às vezes eu falo, tô de TPM. Cara, não vou ter aquela conversa. Coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente pode. Mas assim, eu ia dar uma devolutiva uma vez de uma avaliação que a gente faz lá no Canarinho, e eu ia dar algumas devolutivas desafiadoras. Eu sabia que iam ser conversas que poderiam me trazer desafios ali, pela dinâmica que eu já conhecia um pouco. E aí eu tava de TPM. E na meditação eu falei, eu não vou dar essa devolutiva hoje, porque eu posso interferir no rendimento profissional de uma pessoa, porque eu vou falar coisas movidas pelo meu ego, pela minha impaciência, pela minha reatividade. Sim. Não é justo com o outro. Eu não posso, como líder, fazer isso. Então, quando eu medito de manhã, eu tomo consciência do meu estado emocional. E dali, eu falo, nem vou passar na padaria. Tô de TPM, tô compulsiva. Vou descer na padaria, vou comprar 300 chocolates. Então, não é só no profissional, é no pessoal também. Quando eu tomo consciência de como eu tô, eu traço estratégias, assim. Não tem como dar errado. Se você tem mais consciência, não tem como dar errado, não tem como você não potencializar tudo. Então, são essas práticas voltando, né, são essas práticas de presença, que vão te trazer a consciência, que vai mudar apenas tudo. Eu sabia que esse episódio não ia ser por acaso. E eu trouxe aqui o meu desafio do momento de não saber exatamente o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. Estou consciente que eu estou assim e estou seguindo. E te escutando, e escutando o puxão de orelha em relação à minha própria prática, eu acho que eu preciso voltar a praticar mais, não que eu não esteja praticando. Eu acredito que praticar mais talvez me leve a conseguir identificar mais e conseguir ter melhores estratégias em relação a esses desafios do momento. E por isso que eu disse que esse episódio não é do nada. Normalmente, eu falo isso, eu escolho aqui os episódios, os temas, as pessoas vão achar por que você escolhe? Por mim mesmo. Eu escolho por desafios meus. Uhum. Eu não trago aqui algo, as pessoas querem. Eu trago a partir da minha vivência e eventualmente as pessoas vão gostar de escutar ou vão gostar de mais episódios do que do outro. E algo que acontece frequente comigo são esses momentos de não estar presente. É de escovar o dente andando, fazendo um milhão de coisas. Eventualmente dirigir escutando podcast, malhar escutando podcast, celular demais. Viajei agora, mas eu preciso estar no celular porque eu estou trabalhando. Tudo bem, eu preciso estar, mas eu preciso estar o dia inteiro. Eu posso separar momentos para isso. Uhum. Eu estou só no celular. Sim. Eu não estou só no celular e pode falar que eu estou te escutando. Nossa. Que é algo que acontece. Sim. Então, esse episódio para mim, ele tem uma informação, e na verdade entendeu? Você sabe o que você tem que fazer porque você já fez e porque você já aprendeu. Só rememora porque você deixou de fazer. Tomara que esse episódio encontre algumas pessoas que estão nesse momento também para poder trazer de volta.
Tomara que também dê um impulso para as pessoas darem alguns passos a mais. Caminhando para o final, para as últimas colocações. Eu posso trazer dicas para redução de ansiedade? Práticas? Breves? O meu isso? pedido era ter dicas. Dicas práticas. Para além de escovar o dente só escovando o dente, assim, dê dicas práticas do dia a dia que podem potencializar e eventualmente as pessoas acham que não. Faz o teste para ver o quanto que isso vai aumentar a tua produtividade, seu rendimento, cliente, dinheiro, trocas, relacionamento, amor, sexo, comida, prazer, tudo. Não são dicas legais, tá? Porque... Só um adendo. Eu falo assim, o podcast não tem a intenção de falar o que é certo e o que é errado, de falar exatamente faça isso, faça aquilo. O podcast tem a intenção de provocar, refletir e tirar a pessoa eventualmente de um piloto automático que eventualmente ela esteja. Agora eu não tenho intenção de fazer assim, faça isso, faça aquilo. São dicas práticas que podem ser desconfortáveis. Sim. Algumas vão fazer sentido, outras não. Só que são dicas a partir da sua vivência, sua experiência e dos seus estudos. Sim. Ponto 1. Saiba que assistir vídeos aceleradamente vai te fazer ter questões de oratória. Então a gente não tem paciência de conversar com as pessoas hoje em dia porque nós escutamos tudo no 2.0 e ninguém fala no 2.0. Então, desculpa, mas os humanos que você conversa estarão sempre conversando no 1.0. Se você escuta todos os áudios e os vídeos nos 2.0, os humanos vão estar estranhos pra você. Lentos. Nossa, pessoa lenta. Ou então nem deixa a pessoa terminar, porque eu tô acostumada a acelerar. Eu tenho controle quando eu tô assistindo um vídeo. Inclusive, eu passo pra frente, eu pulo, eu volto. Nas conversas, isso não existe. Nós não tínhamos isso antigamente. Antigamente, a gente tinha que assistir a pessoa dando palestra. Eu não podia pausar, voltar. Eu tinha que estar atento, senão já era. Hoje eu me permito estar inatento porque eu posso voltar. Só que ninguém volta e você perde. Essa é a verdade. E a gente perde a paciência com as pessoas. Então, 1.1 para quem tem ansiedade ou para quem quer reduzir a ansiedade é treinar, nem que você eleja um dia da semana. Segunda-feira, igual tem segunda sem carne, para quem tá querendo parar de comer carne, segunda-feira eu não vou ouvir nada no acelerado. E se eu não quero ouvir, então eu não vou ouvir naquele dia. Naquele dia tudo vai ser no 1.0. Faça esse teste para você ver como você está impaciente para com a comunicação. Não é nem só para reduzir a ansiedade, é para você se perceber. Isso vai te trazer a consciência de, ai, que agonia. Pois é. É essa agonia que você está ali nutrindo quando você acelera tudo. A agonia fica. Então, esse é um ponto. Cuidar do ritmo, né, das coisas. Só um parênteses em relação a isso, porque eu já falei disso, inclusive, nas minhas redes sociais, Instagram, não sei em qual rede que eu postei isso, que é quantas vezes a gente escuta o áudio e fala, nossa, por que essa pessoa tá falando assim comigo? Aí quando eu vejo tá no 2.0. Aí eu falo, calma aí, deixa eu botar no ritmo normal. Ah, não, ela tá falando tranquilo, tá de boa o que ela tá falando. Não tem nada demais o que ela tá falando. Mas você tá escutando em outro ritmo. Por isso que você recebeu em outro ritmo. Não, e o acelerar tira a emoção, inclusive. Tira a emoção, desumaniza completamente. A gente já está desumanizando tudo, aí mais uma coisinha ali. Então esse é um ponto, cuidar do ritmo, que você escuta as coisas. Outro ponto é fazer uma coisa de cada vez. Outro ponto é buscar estratégias naturais para suas questões. Você não precisa ir necessariamente para algo que foi manipulado na farmácia e agora está em um comprimido. Porque esse mesmo princípio ativo pode estar num óleo essencial. Então, assim, o óleo essencial de lavanda é um óleo calmante. Ele é chamado de rescue da alma. Ele é chamado de rescue da alma. É um calmante. Então, seu sono não tá bom, experimenta, cara. Gostei disso que o Diogo falou, experimenta. Não deu bom, tudo bem. Mas assim, por que eu tenho que ir necessariamente para um remédio? Um chá de boldo é altamente digestivo. As pessoas não sabem mais pegar um boldo. É mais barato, galera. Não tem efeito colateral, a não ser que você tome 500 xícaras. Então, assim, dá uma pesquisada nas questões que você tem e nas ervas que podem te ajudar. Um boldo para digestão, uma lavanda, um óleo essencial de lavanda para uma... Busca um pouquinho desses caminhos naturais. As pessoas tendem a refutar demais. Então, eu acho que abrir a mente para o que é natural, o natural é outro que é pejorativo. A natural não funciona. Quem disse? O seu corpo é natural. Seu corpo não é máquina. Tudo que é natural, ele vai ser até mais bem assimilado pelo seu corpo, porque o seu corpo é natural, a gente é natureza. Basta você se colocar ali, um corpo de uma pessoa que faleceu, embaixo da terra, ela vai se fundir com aquilo. É natural. Entende? Então, assim, por que fuga do natural? O áudio acelerado não é natural. Né? Tomar comprimido demais não é natural, comer industrializado não é natural. Então, algumas dicas que não parecem, mas são totalmente em prol da redução de ansiedade.
Usar coisas naturais, óleos e chás, por exemplo, um chá de... Aí dica, passiflora com mulungu, fácil de encontrar, parece complicado, mas passiflora, mulungu e folha de maracujá, mistura os 3 e toma. Meu amigo, capotar. Então toma um chazinho calmante antes de deitar, né? E aí a higiene do sono é aquilo que é básico, né? Como é que você se porta nas últimas 2, 3 horas antes de dormir. Redução de café é básico, e aí eu não estou falando do alimento que é bom ou que é ruim. Para quem é ansioso, o café amplia a ansiedade, ponto. Então, tomo muito café e sou ansioso, não reclama da sua ansiedade. Eu tive que tirar o café, eu sou TDAH. Para quem tem TDAH, o café não é um aliado e eu tive que retirar. Foi fácil? Não, não foi, mas eu retirei. Então, observar os alimentos que são estimulantes e fazer a redução desses alimentos e trazer alimentos que te acalmem um pouco mais. O açúcar, por exemplo, atua no cérebro na mesma região da cocaína, sabemos disso. É um estimulante. Você olha criança, festa de criança. Curioso, né? Só tem alimento horrível para criança. A gente está celebrando a vida da criança, dando coisas que matam a saúde dela. Uau, que incrível. Não entendo muito isso, mas essa é a dinâmica. O açúcar. Aí a pessoa vai lá e come um monte de chocolate antes de dormir, tem um sono ruim. Tá impactando. Então, olhar para o que você faz antes de dormir é uma boa questão para olhar para a sua ansiedade, porque o sono impacta muito nos processos ansiosos. E depois vai impactar quando ela acordar na comunicação, porque total, ela vai dormir mal, em tudo. vai comunicar mal, e aí vai aquela bola de neve. Aí ela tem um problema ruim, porque ela se comunicou mal durante o dia, ela pega e dorme mal de novo. Exatamente. Aí ela acorda mal, aí ela se comunica mal, aí é o ciclo vicioso, e aí tem os ciclos virtuosos, né, que são essa questão dos cuidados. E eu acho que as pílulas da respiração, sempre que puder, fazer as coisas com consciência. E tinha mais uma que eu ia... os exercícios físicos são básicos para quem é ansioso, exercícios físicos regularmente. Então isso ajuda, né, na liberação ali de vários hormônios que são importantes para o bem-estar e para nossa autorregulação. Eu tenho uma situação de estresse, depois o meu corpo se autorregula. Quando eu estou muito desregulada, eu não consigo. Eu fico muito tempo naquele estresse. São pessoas que sofrem muito. Então a ansiedade traz muito sofrimento, né? Eu não tenho mais essa minha autorregulação. E aí a meditação. E aí se você quiser começar, busca uma meditação guiada. Cara, aproveita assim. o gancho aí, já fala suas redes, fala seus contatos. Óbvio, eu vou colocar também, o Enoque vai colocar na descrição do vídeo, mas já fala aí, já aproveita o embalo. Boa. Então eu coloco meditações guiadas gratuitas lá no canal do YouTube, Carol Ciani. Então tem um monte de meditações, tem umas 40... com 2 N's. Carol Ciani com 2 N's, obrigada. E tem lá umas 45 meditações para final do dia, para início do dia, para não sei o quê, e exercícios de respiração guiados, que também ajudam. Um parêntese, se você tiver numa crise de ansiedade, nunca sente para meditar, nunca. É a última coisa que você deve fazer numa crise de ansiedade é meditar. Porque meditar é olhar de frente com consciência para tudo que está acontecendo e você está flipando ali. E vai ser muito doloroso olhar para isso de perto. Então faça um exercício guiado de respiração. Lá no canal tem também, e tem muita gente que oferta isso gratuitamente na internet. Então tem o canal do YouTube. No meu Instagram eu posto a minha rotina que arduamente eu estou colocando em prática todas essas dicas. É uma construção. Então eu posto lá dicas de redução de ansiedade e insights, coisas que eu vou aprender. Tudo que eu aprendo eu compartilho lá no Instagram. E dicas de meditação também. E acho que é isso. O Instagram, o canal do YouTube. E se você estiver buscando uma escola para o seu filho, a Escola Canarinho realmente faz uma educação sensível, porque a gente olha e respeita o ser. E a gente educa a criança como criança, porque a criança de novo, é o que é. A gente adultiza a criança, né? Então o Mindfulness traz esse olhar, né? É o que ela é criança. E que criança precisa brincar? De alguém que entenda de educação, de alguém que saiba de si. Então a gente tem um olhar holístico mesmo da educação e uma atuação muito sensível e bonita, que eu chamo de pedagogia dos detalhes. Maravilha. Enoque, que faz tudo isso acontecer, meu muito obrigado. Maravilhoso. Vai começar a meditar hoje, Enoque? Carol, mais uma vez agradeço a sua presença, as trocas e a abertura para a gente conversar sobre esses assuntos, igual a gente sempre conversa. Sim. E sempre troca, no WhatsApp, presencial, futebol e tudo mais. Você que está em casa, siga na rede social, Diogo M. Póvoa, siga o canal aqui no Spotify ou aqui no YouTube, compartilhe e envie para pessoas e, acima de tudo, reflita. E você, como está? Como está a sua vida? Como está a sua comunicação?